Então, vamos lá, minhas queridas, meus queridos, nós vamos dar continuidade ao nosso breve seminário de algumas aulinhas básicas sobre Jesus, o Mestre. E nunca foi tão oportuno como está sendo agora, nesse momento em que Jesus tem sido tem sofrido tanto deboche por parte de uma suposta elite intelectual, né? Então, falar de Jesus é importante, lembrar de Jesus, nós temos que estar muito próximos do Evangelho de Jesus, né? Então, nós vimos até agora o livro de Jonas, que é uma introdução a esse seminário, porque o livro de Jonas, ele nos remete à nossa missão, à nossa tarefa, aquilo que viemos realizar na Terra e que não realizamos por medo. Porque para que possamos acessar o conhecimento, seja ele qual for, nós precisamos amar. O amor é a fonte de todo conhecimento, né? Então, e também é o amor que nos impulsiona, que nos permite tomar a peito a tarefa e levá-la em frente. Tomar a peito significa utilizar a nossa coragem, que é a força do coração, que é a coragem. Agir com o coração. Porque no coração está ali registrada toda a nossa trajetória nesse mundo. Toda a experiência que vamos passar, todas as possibilidades, né? Enfim, e então não poderemos ter medo diante dos desafios que virão e não serão poucos. Mas, então Jonas, o livro de Jonas representa esse medo, a fuga da nossa missão. E essa fuga da missão, ela nos traz grande tormento, não só a nós, como a todos aqueles que estão à nossa volta. Que uma pessoa atormentada, ela gera crise em torno de si, né? Que é o que Jonas gerou no barco, né? Então, o Jonas é esse arquétipo dos nossos medos, que, em essência, é o medo de amar. Quem ama, sabe, não é? A mãe, ela pode não ter cultura nenhuma, mas ela sabe o que é o melhor para o seu filho. Porque ela ama, então ela acessa um caminho para chegar até o entendimento daquilo que é necessário pela via da intuição. Ela não precisa ter leituras de cultura para isso. Mas a pessoa que ama, ela faz leitura de cenário. Ela consegue olhar e ela tira conclusões acertadas, porque ela olha com os olhos do amor. Então, esse medo de amar, porque o amor é Deus, né? É o nosso medo de sermos deuses, porque o amor, ele sempre vai nos dizer, vai, ele sempre vai nos dizer assim, faça, não deixa para amanhã, né? Não adie o teu compromisso com Jesus, né? Então, esse medo de sermos deuses é que nos impede de cumprirmos a nossa missão. Então, nós temos que
trabalhar em nós o amor, porque como que eu não vou sentir medo? Amando. Aquele que ama, ele se joga, né? Eu estou falando da mãe que normalmente, né? Nem todas as mães, mas aquilo que é o exemplo, né, do amor de mãe, uma mãe, ela se joga no perigo para salvar um filho. Então, e ela faz isso impulsionada por essa energia. Então, nós vamos começar a falar de Jesus como esse mestre, né? Já que ele é um mestre, um educador, nós temos que, só para entendermos como Jesus é esse mestre, tem alguns conceitos que eles são importantes. Eles estão no livro A Pedagogia da Compaixão. Quem tiver o livro, tá bom? Tá lá esses conceitos. Então, mas isso aqui não é para decorar nada, é só um plano de fundo, para nós entendermos como que funciona esse processo de ensino e de aprendizagem, né? Então, alguns conceitos, eles são necessários para entendermos esse processo. Então, pedagogia, todo mundo já ouviu falar essa palavra. Olha, fulano se formou em pedagogia. O que é um pedagogo? O que um pedagogo faz, né? Então, um pedagogo é uma pessoa que ele se capacita para fazer intervenções, né? Para realizar ações que vão atuar numa situação, certo? Para transformar aquela situação. Entretanto, transformar, evidentemente, para melhor, né? Então, isso é uma pedagogia, é isso. A ideia é transformar para melhor. Entretanto, existe, evidentemente, pedagogias que não transformam para melhor, né? Mas, então, a pedagogia, no sentido amplo, ela envolve todas as ações e todas as intervenções que sejam requeridas, ou seja, que sejam necessárias para, você pega uma situação que está ali vigente, tipo, a pessoa quer aprender a ler, né? O que é necessário? Então, a pedagogia vai nos ajudar a encontrar que ações, que intervenções serão necessárias para a evolução da situação vigente, ou seja, analfabetismo, você é analfabeto, na direção e sentido da transformação desejada, ou seja, do propósito. Então, que ações, que intervenções são necessárias para pegar uma pessoa que está analfabeta e torná-la alfabetizada? Então, a pedagogia, ela é esse ramo da ciência que vai nos ajudar nisso. Não é só, vejam, ajudar você a... eu dei o exemplo do analfabeto para o alfabetizado, né? Processo de alfabetização, mas a pedagogia não é só essa situação, é qualquer situação vigente, certo? Qualquer situação que nós queiramos modificar, nós vamos ter que ter uma pedagogia, que é um caminho, sabe? Como que nós vamos fazer? Então, um sentido amplo seria isso. Existe uma outra ciência chamada epistemologia. Epi, né? Lembra que a glândula pineal, ela também se chama epífise? Epi significa em cima, né? Na frente, primeiro. Então, a epistemologia, no processo educacional, em palavras simples, é uma ciência que ela vai estudar
todos os métodos necessários para que nós possamos produzir um conhecimento, algo que não existe produzir, né? Algum projeto, alguma invenção, seja lá o que for, né? Ou produzir um conhecimento também, porque o conhecimento que nós temos hoje da português, da matemática, da história, ele foi produzido por pessoas, né? Ao longo da nossa história, né? Então, nós temos né, o início da produção do conhecimento com os filósofos, que foram questionando o meio onde nós vivemos. Começaram a questionar, né? Então, existe, vamos dizer assim, essa epistemologia, então, é a pessoa que quer produzir algum conhecimento, alguma coisa, e ela vai pensar como que ela vai produzir aquilo. Então, ela está em busca de um método, ela ainda não tem. Ela pretende fazer um doce, sei lá, da casca da goiaba, ninguém nunca fez, supondo, né? Então, como que eu faria isso? Entende? Então, ela vai testando métodos. Então, isso enquanto ela está estudando e ela vai anotando, ela está construindo, elaborando uma epistemologia, uma coisa que veio antes dela fazer o doce da casca da goiaba. Entenderam? Então, esse é um lado da epistemologia. Quando nós estamos estudando, como é que eu vou fazer isso? Qualquer coisa. Estou estudando antes. Isso se chama epistemologia, tá? Então, em palavras simples, né, é o estudo dos métodos para acesso, né, tem um conhecimento ali, eu preciso ir lá e pegar aquilo, né, fazer um bolo, lavar uma roupa, como é que se lava bem uma roupa? Misturando branco com roupa colorida, né? Quanto tempo que deixa de molho, certo? Então, eu não tenho esse conhecimento, supondo. Então, como que eu vou acessar esse conhecimento? Eu vou falar com outra pessoa, também não sabe, não adiantou. Então, hoje em dia, o que nós mais fazemos é jogar no Google, né? Alguma pesquisa para saber se o Google tem o conhecimento, não é isso? Mas então, que método nós vamos acessar aquele conhecimento, né? Será que eu vou perguntar para alguém e ele vai me dizer? Será que eu vou ler? Será que eu vou pesquisar na biblioteca? Então, epistemologia é isso, tudo que vem antes, ou de eu produzir algo, ou de eu acessar um conhecimento, tudo aquilo que eu faço antes, porque eu não vou já lá, né, abrir na página X, não é? Quero estudar espiritismo. Ou então, lembra quando nós não sabíamos nada de espiritismo? Nada, vezes nada, sobre nada? E nós sabíamos, assim, da vida, depois da morte, ouvíamos falar aqui, acolá. Se você não nasceu numa família espírita, como que você vai acessar o conhecimento do espiritismo, né? Então, às vezes você encontra a pessoa certa, às vezes você não encontra, né? Então, você tem que estudar tudo isso. E aí você pode ser entregue para você um livro, e o livro pode não ser o melhor, né? Então, a epistemologia, ela é essa ciência. Então, chega um momento em que, hoje, para acessar o conhecimento do espiritismo, qual é a epistemologia? É ler o livro dos espíritos. Primeira coisa, né? Não adianta você ir dando nosso lar, romance. Ai, não, o livro dos espíritos é muito complicado, a pessoa não vai gostar, eu vou dar um romance bem aguinha com açúcar para ela ler, né? Está errado isso. Você está fazendo errado. O espiritismo, você começa pelo começo e pelo livro dos espíritos. É por aí. E todas as obras básicas. O Evangelho de Jesus, onde que eu vou estudar? O Evangelho, ou como que eu vou conhecer o Evangelho de Jesus? Nas fontes que existem. Quais são as fontes? Então, tem os evangelhos que são
considerados canônicos, que são os 4 evangelhos. Tem outros evangelhos que não são considerados canônicos, mas que existem e que estão aí, o Evangelho de Maria de Nazaré, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Tomé, né? Então, são fontes do conhecimento e que nós vamos acessando. Então é isso, né? Então, estou mais ou menos entendendo o que é epistemologia, né? Eu sempre falo assim, quando eu vou explicar isso, não é para botar nome de filho, não, hein? Epistemolo, né? Que é um nome complicado. Mas é isso. Então, é o estudo dos métodos para acesso ou para a produção de um conhecimento sobre um tema, qualquer tema, ou um processo, né? Alguma coisa que são várias, vamos dizer assim, exige vários passos, né? Bem como a análise dos critérios pelos quais se justifica a produção ou o acesso daquele conhecimento para além das circunstâncias históricas, psicológicas e sociológicas. Meu Deus, coisa difícil. O que isso significa? Isso significa o seguinte, ó. A epistemologia, ela não só vai estudar como que nós vamos acessar um conhecimento, como que nós vamos produzir um conhecimento, mas antes de nós acessarmos o conhecimento e antes de nós produzirmos o conhecimento, nós temos que analisar, usar a nossa inteligência e analisar, encontrar critérios que venham a justificar que nós venhamos a estudar aquilo. Entenderam? Será que faz sentido eu gastar o meu tempo estudando tal doutrina? Faz sentido eu gastar o meu tempo precioso ouvindo coisas que não são tão profundas? Entenderam? Então, a epistemologia também é essa análise. Ela também analisa se você vai produzir alguma coisa. Por exemplo, hoje está desvendado o nosso DNA, né? Com essa coisa do DNA, muita coisa evoluiu, não é? E hoje, por exemplo, você pode fazer alguns exames de DNA e saber se você vai ter doença tal, X, Y ou Z. Existe uma discussão até que ponto isso é bom. Se todo mundo deve fazer isso, ou se só em casos especiais, onde, por exemplo, aparece um câncer na família, aquele câncer ele pode ter origem genética, então aí sim você vai e faz. É o caso? Não é o caso? Para você tomar precauções, né? Qual a chance de você desenvolver aquela doença? Então, também, às vezes, quantas coisas que foram construídas para o bem e foram usadas para o mal. O Santos Dumont, dizem que ele cometeu suicídio porque ele ficou horrorizado com a finalidade que deram para o avião na guerra. Então, veja, o avião, ele nunca pensou que podia ser usado como arma de guerra. O que é isso? Ó? É a análise dos critérios pelos quais se justifica a produzir algum conhecimento ou alguma coisa, ou acessar algum conhecimento, né? Por exemplo, regras da bruxaria, como se tornar um bruxo. Para que tu vai estudar isso? Não faz o menor sentido. Se você é um cristão, né? Tem gente que quer, a gente respeita, mas é uma análise que se faz, não é? Então quando ele fez o avião, ele foi além da circunstância histórica? Foi. A circunstância histórica é o momento que nós estamos vivendo para frente, né? Ele foi além daquele momento. Mas ele imaginava o avião assim, transportando as pessoas, levando comida, levando conhecimento, nunca levando bomba, nada, né?
Entenderam? Então, a epistemologia, ela nos ajuda a estudar isso antes, para a gente não ir se jogando, né? Eu tenho um filho, ele é engenheiro industrial, e ele é um gêniozinho, sabe? Ele já fez inúmeros inventos. Um dia ele estava me mostrando né, uma coisa lá que estava só num projeto, assim, né? Era um balão, sabe? Um balãozinho de... E aí ele mostrou, olha, mãe, aí tinha um raio laser e ele, só com aquele raio laser, ele apertava e destruía o balão. Uma coisa que ele que tinha fabricado. Aí eu falei assim, já pensou, Daniel, se você fosse uma mente, né, perversa, já ia usar isso como uma arma, né? Assim como, mas outros usam. Então, quando nós estávamos analisando aquele invento dele, nós concluímos que aquilo tinha que ser fechar, não vamos continuar nesse estudo, não é? Então, algumas, tantas outras coisas. Hoje, por exemplo, você tem acesso ao útero de uma mãe, né? Para saber se o filho tem alguma doença grave. E aí, isso é bom por um lado, pelo lado de que às vezes tem uma doença lá e você consegue curar a doença lá no útero. Já vi cirurgias de coração no útero. No entanto, esse conhecimento também é usado para dizer essa criança, ela vai nascer com síndrome de Down, vou abortar, não é? Ou essa criança é anencéfala, ela não tem cérebro, então ela não vai sobreviver. Então, é um conhecimento que ele sempre vai ter dois lados. E nós temos, então, quando nós estamos fazendo essas análises, nós estamos usando dessa ciência, ó, que se chama epistemologia. Todos nós já fizemos essas análises, né? Então, se aquilo que eu vou conhecer, se vai trazer um conhecimento para mim, se aquilo vai ser bom ou não, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu queria aprender a língua árabe, mas isso vai ser útil, entendeu? Isso é uma análise epistemológica, sabe? E também, do ponto de vista psicológico, o que aquilo pode gerar, né? Do ponto de vista sociológico, o que aquilo pode gerar, sabe? Então, é uma ciência que ela estuda tudo isso, todos esses processos, né? Então, nós podemos resumir a epistemologia num para quê, né? Para que vamos fazer isso? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou estudar isso? E também, lógico, como que eu vou... Depois que eu fiz o para quê e eu achei que é bom, eu vou ver como que eu vou acessar aquele conhecimento ou produzir aquele conhecimento ou aquele produto, tá certo? Então, um químico, ele vai ensinar a fazer um remédio, mas ele pode ensinar a fazer um veneno, entende? Então, essa análise ética e moral chama-se epistemologia. Aí, depois que nós... Então, o que nós vamos ter? Nós temos uma pedagogia que ela vai dizer o seguinte: existe uma situação ali que eu quero modificar, né? A pedagogia já são as ações, o que eu já vou estar, que caminho que eu vou tomar, dentre as várias possibilidades que a epistemologia me deu. A pedagogia vem de pés, né? Em qual caminho eu vou colocar meus pés, certo? Então, vejo que elas estão interligadas, certo? Porque eu posso, na epistemologia, encontrar vários caminhos.
Aí eu vou escolher uma pedagogia. Qual é a melhor pedagogia? Sabe? Qual é o melhor caminho? Então, mas antes, ou se eu devo entrar nesse caminho, né? Mas a epistemologia já me disse que isso lá na frente é bom, né? Mas lembrando que tem gente que estuda a epistemologia de alguma coisa para o mal mesmo, né? Ele quer saber se aquilo vai fazer tanto mal quanto ele quer, né? Armas de guerra e tantas outras coisas, né? Por exemplo, hoje nós temos uma ideologia nefasta no planeta, que é a ideologia de esquerda, e isso tudo foi muito bem pensado. Décadas e décadas e décadas atrás, eles estudaram como que eles iriam, no dia de hoje, estar dominando as mentes como estão, né? Eles tinham que fazer um caminho, pegar as universidades, dominar, começar a incutir nas universidades e nos jovens a ideia de que a família é um mal, tirar a educação, dizer que é educação, porque no comunismo e no socialismo é assim, quem educa não é a família, é o Estado. E o Estado ainda orienta a criança a, acreditem, orienta a criança a denunciar seus pais, a denunciar os pais. Tem um caso de uma criança, né, na Rússia, denunciou o próprio pai, o pai foi condenado, foi morto, e a criança virou um herói nacional. Então, a partir do momento que nós, então, já estudamos, então o que o socialismo fez, né? Ele falou lá na frente, nós temos que já ter dominado a mente das pessoas, nós temos que tirar a religião do mundo, né? Destruir a ideia da religião, destruir a ideia da família, destruir a ideia da propriedade. Então, veja, é uma epistemologia do mal, mas que foi muito bem pensada. Depois eles encontraram uma pedagogia, não é? Encontraram uma pedagogia, inclusive. Que no Brasil, nas últimas décadas, é a pedagogia do Paulo Freire, né? Uma pedagogia que visa implantar essas ideias socialistas, né, nas crianças e nos jovens. Então, aí, depois que você definiu o que você quer lá na frente, que aquilo é bom para você ou não, enfim, quem é que está fazendo análise moral e ética disso, certo? Quem é que está fazendo essa análise? E você já definiu qual é o seu caminho? Definindo o caminho, você vai definir quais são suas metas. Isso tudo a gente estuda em administração, mas serve para a nossa vida. Se você vai fazer um arroz, você pode usar uma epistemologia, uma pedagogia, meta, sabe? Nós podemos começar a enxergar isso na nossa rotina, sabe? No nosso processo de autoconhecimento. Para que eu estou estudando isso, né? Então, eu quero me autoconhecer. Ou eu quero, para eu me autoconhecer, antes eu quero conhecer o espiritismo, que ele vai me sustentar nesse processo. Não adianta eu me autoconhecer demais e aí eu fico chocada com aquilo que eu sou e eu não tenho suporte, né? Então, todas essas questões, elas servem para nós. Então, aí estabeleço meta. O que é uma meta? A meta, gente, é um objetivo específico, né? Eu vou ler um livro a cada 3 meses. O Livro dos Espíritos eu vou ler uma vez por ano inteiro, de capa a capa. Então, objetivo específico, prazo definido. A meta tem que ter valor significante. O que é valor significante? Ela tem que ter
ela, vamos dizer assim, ela tem que ser algo mensurável, algo que vai dar algum resultado, né? Então, a meta é isso aqui, ó. O que fazer? O que eu vou fazer? Eu vou ler o Livro dos Espíritos uma vez por ano. O Divaldo diz que nós temos que ler Paulo Estevam uma vez por ano. Ler Paulo Estevam uma vez por ano. Quando fazer? Então, quando fazer, aí tem questão de tempo, né? Qual horário que eu vou estabelecer para isso? Bom, então, por exemplo, né? Lá, eu já muito novinha, eu sabia que eu tinha que encontrar um horário para oração e meditação. Durante o dia, família pobre, tinha que trabalhar, tinha que estudar, não era fácil. Então, eu comecei a estudar um pouco da filosofia oriental, e então eles. E o próprio Leon Denis, né, também fala que a melhor hora para a meditação é a madrugada. Então, eu comecei a estabelecer um hábito de acordar num determinado momento para fazer minha oração. E então, há muitos e muitos anos, eu faço isso. Eu acordo, às vezes eu não volto a dormir, às vezes eu volto, depende, né? Mas, então, quando fazer, né? Então, eu decidi que será todos os dias, entre 3 e 4 horas da manhã, eu acordo. Eu dei essa ordem para o meu cérebro. Eu não preciso de relógio, nada, eu acordo. E às vezes eu fico deitada, já entro em oração ali mesmo, do jeito que eu estou. E às vezes eu me levanto, às vezes tem alguma coisa para fazer, enfim, vai depender. Às vezes essa meta, ela é, por exemplo, comprar um carro, né? Então, o que fazer? Eu quero um carro, uma bicicleta, sei lá. Quando que eu vou... Ah, eu quero em um ano, pelo menos, eu já ter esse carro. Quanto vai custar? Então, vai custar X. Tá, então isso aqui é minha meta. Eu quero um carro em um ano e vai custar X reais. Certo? Tá aí. Método. O que é um método? O método é um caminho ou processo para atingir aquela meta. É diferente da pedagogia. A pedagogia, elas são as ações que eu vou fazer no geralzão. As intervenções que eu vou fazer numa situação para modificá-la a médio e longo prazo, mas é um caminho de um longo processo. O método é um caminho, um processo para atingir uma meta. A meta, porque assim, eu posso ter assim, dentro da minha pedagogia, inúmeras metas, sabe? E cada meta eu tenho um método, um jeito de fazer. É como que eu vou fazer? Como que eu vou atingir a meta? Não é que os vendedores têm que atingir uma meta de vender X carros por mês, né? Nossa, não atingimos nossa meta, aí a pessoa fica nervosa, tensa. Como que eu faço para atingir meta? Tem curso para isso, né? A pessoa faz curso. Aí, metodologia. O que é metodologia? Diferença entre método e metodologia, né? O método já é o caminho. A metodologia, logia significa o estudo, né? Então, é o estudo dos métodos, estudo e aplicação dos métodos ou das etapas de determinado processo. Então, a metodologia, ela pode ter um conjunto de métodos ali, né? Eu posso ter vários métodos, porque eu posso ter várias metas diferentes a serem alcançadas. Então, a metodologia, ela vai
vai ser essa análise que eu vou fazer para como que eu vou encontrar esse caminho da meta. Entendeu? Então, a metodologia se compõe dos processos que permitem a realização das ações e das intervenções necessárias à consecução dos nossos propósitos. Então, a metodologia, ela é uma das disciplinas que está aqui dentro da epistemologia. A metodologia, ela está dentro da epistemologia. Porque, às vezes, eu só preciso de uma metodologia naquele momento. Porque eu tenho uma meta que eu quero atingir, e então, o que eu vou necessitar para atingir essa meta? Então, o que é que a metodologia, que eu vou, na metodologia, estudar? As competências, as ferramentas e quem vai fazer. Então, competência. Que tipo de habilidade precisa para eu, por exemplo, ler um livro? Eu tenho que ter uma competência, eu tenho que saber ler. O livro tem que estar escrito na língua que eu consiga ler. Se o livro que eu quero ler não está na minha língua, eu vou ter que ou encontrar alguém que tenha essa competência, então eu vou ter que ir atrás de ferramenta. Alguém que possa traduzir para mim, porque eu tenho a minha meta não é ler o livro dos Espíritos, mas eu estou no Japão, sou japonês, e o livro está escrito em português. Porque, gente, nós não sabemos a bênção que é nascer no Brasil. Quem ama Jesus, né? O que é a disponibilidade de conhecimento que nós temos, sabe? Nós temos um acesso a um conhecimento muito grande, nós temos acesso a um tesouro. Doutrina espírita, ela está aí, olha, todas as obras básicas, todas as obras do Chico Xavier disponíveis para nós acessarmos da maior moleza. Não é uma moleza? Porque está escrito em português. Tu abre a internet, está cheio de gente dando palestra, não é? Agora vai lá no japonês que quer estudar espiritismo para tu ver que é bom para tosse. Ele vai, como é que vai ser? Aí ele vai pegar um livro, está em português, ou então em inglês. Aí, mas já não é, sabe? Ele já vai. Então, aí ele pode encontrar alguém, né? Também para ler para ele. Às vezes a pessoa tem dificuldade visual, precisa de alguém que leia a ferramenta. E quem que vai fazer, né? Isso. Quem é que vai nos ajudar a atingir a nossa meta? Metodologia é isso. O que eu vou fazer para atingir essa meta? Por isso que ela está dentro da epistemologia. Às vezes o pessoal confunde metodologia com epistemologia, mas não é a mesma coisa. Entendeu? Não é. Não sei se deu para vocês entenderem mais ou menos isso aí, tá? Isso aqui é uma ciência que o pessoal faz faculdade. Vocês estão tendo uma aula de faculdade, né? Muitos pedagogos não sabem isso. Mas não é difícil de entender. Não é. Principalmente quando nós trazemos para a nossa vida. Quando nós conseguimos enxergar, né? Quando nós conseguimos enxergar ali, né? Para que eu vou fazer isso? Para que eu quero ler tal livro? Para que eu quero fazer um arroz? Para que eu quero fazer um bolo? Para que eu quero fazer não sei o quê? Né? Dentro da nossa vida. Então, quando nós começamos a... Todos os processos da nossa vida, nós começamos a analisar
dentro da ciência que estuda aquilo, nós vamos fazer melhor. Nós vamos fazer com arte, nós vamos fazer com técnica, qualquer coisa. Aqui em casa, às vezes eu chamo, falo, gente, vem cá, olha, presta atenção. Tá vendo? Ó, Lé com Lé, Cré com Cré, um sapato em cada pé. O que isso significa? Copo com copo, xícara com xícara, prato com prato, garfo com garfo, colher com colher, não é? Mas não, a bagunça. Agora, hoje eu abri uma gaveta, eu não acreditei, ela estava tão perfeitamente organizada que eu falei, meu Deus do céu, eu vivi para ver isso. Então, é isso que nós vamos colocando na nossa vida. Vai lavar uma roupa, você vê a lavadeira mesmo, você vê, ela usa metodologia, ela usa epistemologia. A minha tia, empiricamente, ela separava tudo, ela falava, ó, Marcinha, roupa branca, separa, aí põe no sol, né, para quarar no sol, aquelas, tudo isso, gente, tudo isso é uma ciência, quer dizer, é algo que você aprende, tudo aquilo que você aprende é uma ciência. Então, isso não é um bicho de 7 cabeças. Jesus sabia disso. Então, vamos lá. Para entendermos sobre esse Jesus mestre. Então, isso que eu falei para vocês é só para nós termos uma noção, né? Hoje, alguém para ser um educador, ele tem que conhecer isso aí que eu falei. Minimamente, tem que conhecer, sabe? Tem que conhecer. Um colégio, né, vamos dizer assim, que você leva o teu filho para estudar lá, você tem que saber qual é a pedagogia daquele colégio, não tem que saber? Porque se for um colégio que usa a metodologia, a pedagogia e a metodologia do Paulo Freire, você já sabe que teu filho vai virar comunista. Você quer isso? Se você quer, beleza. Né? Então, você tem que estudar qual é a pedagogia. No nosso projeto de Belo Horizonte, que é o mesmo que nós temos aqui, né, vocês viram que tem um livro meu que se chama A Pedagogia da Compaixão. Porque a pedagogia da compaixão é a pedagogia de Jesus. Ele usou essa pedagogia para nos ensinar, né? Ele não é o caminho? Ele é a pedagogia. Caminho, a verdade e a vida. Não é isso que está lá no livro, Pedagogia da Compaixão. Então, Jesus... Então, nós temos que saber essas coisas. Essas coisas não são complicadas. Não é uma ciência terrível de entender. Ai, a Márcia está falando difícil. Não, está falando difícil. Se nós não conseguimos explicar... Gente, eu só tenho que ali deixar meu cachorrinho sair, peraí. Quer sair, amor? Voltei. Deixa eu ver. Voltei. Ele estava chorando aqui. Então, Jesus, imagina, se nós aqui, né, os pedagogos aqui da Terra, né, temos que estudar isso, qual é a melhor pedagogia, vocês vão imaginar Jesus, que tinha a missão, né, de implantar o reino de Deus na Terra. Ele tinha que nos ensinar a amar. Então, vocês acham que ele não fez uma epistemologia? Se para fazer um arroz nós podemos fazer uma análise, não é? Epistemológica. Qual será que foi a análise epistemológica de Jesus, né? Vamos voltar aqui, né? Epistemologia.
Ele tinha que produzir um conhecimento, ele tinha que encontrar métodos para que nós pudéssemos entender o que ele ia falar. Ó. Epistemologia é o estudo dos métodos para acesso ou para a produção de um conhecimento sobre um tema ou processo, bem como análise dos critérios pelos quais se justifica a produção ou acesso daquele conhecimento, para além das circunstâncias históricas, psicológicas e sociológicas. Então, Jesus, ele fez ou não fez uma epistemologia antes de qualquer... Quando ele começou, estava lá na criação da terra, ele já sabia qual era a pedagogia. Ele sabia até onde ele precisava levar as ovelhas que o pai lhe confiou. Ele precisava levar aquelas ovelhas durante um processo de humanização. Nos tirar da animalidade e nos levar até finalizar esse processo de nos tornarmos verdadeiramente humanos. Então, claro que ele tinha a pedagogia, a epistemologia, metas, métodos e metodologia. Vocês acham que nós precisamos procurar metodologia fora do Evangelho de Jesus? Será que Jesus não pensou nisso? Será que Jesus errou? Esqueceu? Ah, esqueci. Não fiz análise epistemológica. Não fiz análise metodológica. Aí vem uma pessoa que nasceu ontem e fala, não, essa aqui que é a metodologia de acesso ao conhecimento cristão. Fala isso. Então, por que Jesus é o mestre? Porque um mestre verdadeiro, ele nunca vai nos isentar da nossa liberdade. Todas as vezes que nós estivermos diante de condutas restritoras, castradoras, constrangedoras, que nos constrangem, repressoras, nós não estamos diante de alguém habilitado a transmitir qualquer conhecimento. Porque antes de qualquer coisa, nós somos livres. Então, Jesus nunca nos isentou da nossa liberdade. Ele nos dizem assim, né, que Jesus, ele não nos pede nada. Ele não pede nada para nós. Mas ele espera tudo de nós. Tudo. Mas ele não pede nada. Mas ele espera tudo. Inclusive a vida. Senhor, eu vou dar minha vida pelo seu amor. Ele aceita. Um mestre, ó, a sua palavra não substitui a nossa. Jesus mandava os seus apóstolos falarem. Ele transmitiu o conhecimento e depois ele confiou que aquele conhecimento seria transmitido. Ou mais cedo ou mais tarde. Mas ele não foi lá a hora que a pessoa estava falando e foi lá, calou a boca. Não, cala a boca que eu vou falar no seu lugar. Não é? Ao contrário, né? Jesus sempre estimulou seus apóstolos, mais simples, pescadores, não tinham cultura nenhuma, sabiam ler? Sabiam ler. E eles tinham que pregar o evangelho do reino, a boa nova. Imagina, se precisava disso, precisava amar, pura e simplesmente. Então, um mestre verdadeiro,
real, ele nunca vai substituir a nossa palavra. E muito menos caçar a nossa palavra. Né? Ele sempre vai respeitar o nosso direito, podendo não concordar com nenhuma das nossas palavras. Mas não vai substituir. Um mestre, ele proporciona ao seu discípulo o retorno das nossas projeções. O mestre verdadeiro, né? O mestre Jesus. O que é o retorno das projeções? O que são projeções? Projeção, gente, é tudo aquilo que é um pedaço de nós mesmos fora de nós. Então, por exemplo, isso aqui é um álcool gel, que está pela metade, está aqui. Aí ele tem um cheirinho. Todo dia eu chego aqui, ele é meu, né? Meu, tá aqui, meu. O dia que eu chegar e ele não estiver aqui, eu vou querer saber. Eu estou projetada nele um pouquinho. Sabia? Projetada. Eu estou projetada nessa roupa. Eu estou muito projetada no meu celular. Quem não está? Levanta a mão. Duvido. Se nós perdemos o celular, é como se nós tivéssemos perdido um pedaço de nós. Não é? Então, nós nos projetamos, gente, em tudo. Nós nos projetamos nos nossos filhos. Nós queremos dar uma continuidade a um processo que não existe mais. O processo educacional com o filho tem tamanho e tem limite. Pois acabou. Não tem mais. Você tem que retornar à projeção. Ele é teu filho, mas ele não é você. Você não está lá mais. Ele é ele. Retorne. Então, Jesus nos convoca a isso. Quantos pais e mães, às vezes com grande poder financeiro, eles interferem na vida dos filhos, sempre cheios de boas intenções, né? Muitas vezes, naquela... Fala, não, nós queremos conviver em família, e a pessoa tem que almoçar na casa da sogra ou na casa da mãe todo domingo. Gente, isso é uma tortura. Vocês já pararam para pensar? O que é você ser obrigado a almoçar na casa da tua sogra todo domingo? Ou um domingo sim, um domingo não, porque às vezes a pessoa tem mãe e ela ainda se escapa. Não, esse domingo eu vou na casa da minha mãe. Não é? Às vezes a pessoa gosta. Ela vai porque ela gosta. Mas quando isso se torna um dever de família, isso é uma projeção. Isso é nós que estamos divididos. Aquele pai que senta na cabeceira da mesa, senhor feudal, aquela mesa comprida, senta na cabeceira, não é? As pessoas, aquela mãe controladora. Eu já participei de muitos almoços e já vi, né? Já vi. Então, essa falta de, de entendimento de que há um tempo para tudo. Há um tempo em que, sim, nosso filho é um pedaço de nós e nós temos que estar ali, mas isso vai havendo um retorno. Assim como as nossas orações, elas precisam se tornar cada vez menos ritualísticas. Às vezes as pessoas perguntam, mas Márcia, você não faz a oração no início do estudo? Não, nós fazemos no final. Mas tem outros grupos que nós fazemos no início. Oi, fala. É porque eu vou ter que sair, Márcia. Vou ter que sair agora, porque eu nem estou em casa. Ah, tá bom, amor, Aí não vou tem ter que problema não. sair. Que Deus abençoe a todos, tá? Fiquem com Tá, Deus. você Tchau, também. boa noite para todos. Obrigada.
Amém. Então, gente, é isso, né? As nossas orações, aí a pessoa, às vezes, por exemplo, está projetada no rosário. Se ela não tiver um rosário, ela não consegue orar. E nós não podemos criticar, porque isso é da psicologia, isso é psicológico. Aquilo é necessário para que ela consiga fazer essa conversa com Deus. Então, são projeções. E a doutrina espírita, assim como Jesus, né, ela fala que nós temos que nos livrar das projeções, que são as imagens, que são nós temos que parar de, vamos dizer assim, de termos os ídolos, né, de pés de barro. Nós idolatramos pessoas encarnadas ainda. Idolatramos espíritos que são nobres, mas nós não podemos idolatrá-los. Eles são falíveis. Eurípides Barçanufo, uma pessoa maravilhosa, um espírito de escola, que eu amo. Mas eu não posso me projetar nele. Porque eu corro riscos. Muitas pessoas usam um nome venerável. Como eu estou projetada nele, falou Eurípides, acabou. Já aceito qualquer coisa. Falou doutor Bezerra de Menezes, é o doutor Bezerra que está aqui, já aceito qualquer coisa. Entendeu? Projeção. Então, Jesus, o nosso mestre, ele proporciona o retorno das nossas projeções como? Pela iluminação, pelo conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá bom? Então é isso. Tá certo, meus amores? Foi muito complicado? Fala para mim, responde aí. Nossa, que silêncio, tribunal. Foi ótimo. Você deixou muita sabedoria para a gente pensar sobre também, né, minha amiga? Como sempre. É para a gente ficar ruminando, né? Porque, sabe, Né? às vezes nós achamos, não, isso não é para mim. É sim. É sim. Claro que é. Claro que é. Por que não é? Quem disse, né? Lógico que é. Então, gente, e isso vai nos ajudando também a fazermos análise. Nem sempre nós vamos ficar falando as coisas, né? Porque às vezes a pessoa fica. Mas nós vamos analisando o cenário melhor quando nós vamos tendo essa compreensão, não é? Vamos analisando melhor. Então, é isso, meus amores. Nós vamos, aos poucos, entender por que nós não temos que buscar nada em lugar nenhum, a não ser em Jesus, tá bom? Só. Ele é o mestre, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, um grande beijo. Quem é que vai fazer a nossa oração? Eliseu, você quer fazer oração? Faz tanto tempo que você não reza. Faço. Faz? Então faz. Vamos ver se você ainda sabe orar. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos elevar nosso pensamento